Já parou para pensar que Deus muitas vezes nos dá sonhos antes de nos dar as respostas? É como se Ele sussurrasse em nosso coração o destino final, mas deixasse o mapa do caminho em branco para ser preenchido pela fé. Foi assim com José. Ainda jovem, ele recebeu sonhos grandiosos, visões de um futuro que parecia impossível, quase uma fantasia. Mas entre o sonho e a realidade, existe um vale, um processo. E é nesse processo que a nossa fé é testada e nosso caráter é forjado. José não sabia como aqueles sonhos se cumpririam. Ele não tinha as respostas, não conhecia as curvas do caminho, as subidas íngremes ou as descidas perigosas. Ele tinha apenas uma coisa: a promessa, e essa promessa era sua âncora, a luz que o guiava na escuridão, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Quantas vezes nós também recebemos um sonho de Deus e em seguida o silêncio, uma ideia, um chamado, uma convicção profunda que nos incendeia por dentro, mas o dia seguinte amanhece exatamente igual. É nesse momento que precisamos nos lembrar de José. Deus não nos abandona no ponto de partida. Ele nos dá o sonho como um combustível para a jornada, uma bússola que aponta para o norte, mesmo que a tempestade nos faça perder o rumo. O sonho é o lembrete de que Deus tem um plano, e que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não importa quanto tempo demore ou quão difícil pareça o caminho. A jornada de José nos ensina uma lição dolorosa, mas necessária. Nem todo ataque vem do inimigo declarado. Às vezes, as feridas mais profundas são abertas por aqueles que deveriam nos proteger, por aqueles que compartilham nosso sangue e nossa história. A traição que José sofreu não veio de um estranho no deserto, mas de seus próprios irmãos. A inveja, um sentimento corrosivo, transformou o amor fraternal em ódio. Eles olharam para os sonhos de José, para a túnica colorida que simbolizava o favor de seu pai, e em vez de se alegrarem, sentiram-se ameaçados. Eles não queriam matar o sonhador, mas sim o sonho que ele carregava. E assim, no calor do deserto, sob o sol escaldante, eles o lançaram em uma cova, um lugar de morte e esquecimento. Venderam seu próprio irmão como um objeto, trocando um futuro promissor por algumas moedas de prata. Essa é a face mais cruel da traição. Ela vem vestida de familiaridade. É o amigo que compartilha seus segredos e depois os usa contra você. É o parente que sorri em sua frente, mas planeja sua queda pelas costas. José sentiu na pele essa dor, a dor de ser rejeitado pelos seus. E essa ferida, meus amigos, é uma das mais difíceis de cicatrizar. Mas aqui está a reviravolta divina. O que os homens planejaram como um ponto final, Deus estava usando como uma vírgula. A cova não era o fim de José, era o início do caminho inesperado, que o levaria ao cumprimento de seus sonhos. A traição que deveria destruí-lo foi, na verdade, o transporte que o levou para o Egito, o lugar onde seu destino o aguardava. Depois da traição, veio a injustiça. José, mesmo sendo fiel e íntegro na casa de Potifar, foi vítima de uma falsa acusação de servo de confiança. Ele foi rebaixado à condição de prisioneiro. Imagine a confusão em sua mente. Deus, onde estás? E os sonhos que me deste? Era para isso que a traição dos meus irmãos serviu? Para me levar a uma prisão egípcia? As paredes frias da masmorra poderiam ter se tornado o túmulo de sua esperança. O escuro, o isolamento, a sensação de ser esquecido por todos. Quantas vezes nos sentimos assim, presos em circunstâncias que não criamos, acorrentados por injustiças, esquecidos em uma masmorra emocional ou financeira, clamando por uma resposta que não vem. Mas a Bíblia diz algo poderoso. O Senhor, porém, estava com José. Mesmo na prisão, Deus não o havia abandonado. A presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas significa que não estamos sozinhos neles. Naquele lugar de desesperança, José não se tornou amargo. Ele continuou servindo. Ele continuou usando os dons que Deus lhe deu, interpretando sonhos para o copeiro e o padeiro. A prisão se tornou sua escola de administração, seu campo de treinamento. A luz de Deus encontrava uma fresta para brilhar, mesmo na cela mais escura. Deus estava trabalhando nos bastidores, transformando a prisão de José, não em um cemitério, mas em uma sala de espera para o palácio. Ele estava ensinando a José lições de paciência, de perdão e de dependência total. A prisão não matou o sonho. Pelo contrário, ela o purificou e preparou o sonhador para a grandeza que estava por vir. E então, no tempo perfeito de Deus, a porta da prisão se abre. E ela não se abre para a liberdade comum, mas para o palácio. Aquele jovem que foi vendido como escravo, que foi caluniado
e aprisionado injustamente. É agora chamado à presença de Faraó, o mesmo dom que o colocou em apuros com seus irmãos, e que ele usou na prisão. O dom de interpretar sonhos é agora a chave para sua exaltação. Deus pega a história de vergonha de José e a reescreve com letras de honra. Em um único dia, José passa de prisioneiro a governador de todo o Egito. A segunda pessoa mais poderosa da nação, mais poderosa da terra, na época. Deus transforma a vergonha em governo. Ele pega a humilhação e a transforma em autoridade. O homem que usava correntes agora usa um anel de sinete real. O homem que vestia trapos de prisioneiro agora veste linho fino. O homem cujo nome foi jogado na lama agora tem um nome honrado em toda a terra. Essa é a especialidade do nosso Deus, a reviravolta. Ele não apenas restaura o que foi perdido. Ele nos coloca em uma posição muito maior do que aquela que tínhamos antes da provação. A cova, a escravidão, a prisão. Tudo isso foram degraus na escada que Deus construiu para a exaltação de José. Ele não pulou etapas. Ele foi fiel no pouco, e Deus o colocou sobre o muito. A história de José nos grita que nenhuma humilhação é permanente quando estamos nas mãos de Deus. Ele pode e vai transformar nosso vale de lágrimas em um lugar de autoridade e propósito, onde a nossa história de superação se torna uma fonte de vida para muitos. O clímax da história de José não é quando ele se torna governador. A fome os leva ao Egito. Os coloca de joelhos, diante do irmão que eles venderam. Eles não o reconhecem, mas ele os reconhece. Naquele momento, José tinha todo o poder para se vingar. Ele poderia tê-los humilhado, aprisionado, executado. Era o seu direito, humanamente falando. Mas José, moldado pela dor, treinado na escola do perdão dentro da prisão, enxergava além da ofensa. Ele via a mão soberana de Deus em cada detalhe de sua jornada. E suas palavras ecoam pela eternidade. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos. Essa é a mensagem final. O que as pessoas usaram para tentar te destruir, para te enterrar, para te silenciar, Deus usará para te exaltar. A traição que deveria ter acabado com a sua vida foi o meio que Deus usou para te posicionar. A injustiça que deveria ter te amargurado foi o que forjou em você um caráter inabalável. O tempo de esquecimento na prisão foi o tempo de preparação para o governo. Deus não desperdiça a nossa dor. Ele a redime. Ele a transforma. O veneno que lançaram contra você se torna o antídoto em suas mãos. José perdoou seus irmãos, não porque eles mereciam, mas porque ele entendeu que o plano de Deus era maior do que a maldade deles. E ao perdoar, ele se libertou completamente do passado e pôde abraçar plenamente o futuro que Deus preparou. A sua história, não importa quão dolorosa, também está nas mãos desse mesmo Deus. Confie nele. O que tentaram usar para o seu mal, ele está transformando em um bem maior do que você pode imaginar. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever e compartilhar.